E aí, galera, sejam bem-vindos a mais um Okun. Eu sou o Gabriel Correal. Amanda Fernandes. E hoje a gente vai falar de algo que com certeza vocês já devem saber, já devem ter notado, quem nos acompanha, né, que somos apaixonadíssimos, que é dos oceanos, né? Não tem como uma pessoa que tenha tido essa experiência de entrar, de imergir, entrar na água e nadar com peixes, raias, tartarugas, não se encantar por esse meio. É uma variedade muito grande, é uma imersão num universo totalmente novo, repleto de vida, onde o silêncio, né, que só é interrompido assim pelas suas bolhas, é quase um momento de meditação e contemplação constantemente. Eu trabalhei um tempo com mergulho e era engraçado que algumas pessoas falavam: eu tenho claustrofobia, vou me sentir preso ali embaixo. Eu falava: não, relaxa, respira e olha quanto espaço, olha essa imensidão que você tem aqui embaixo. Aí a pessoa, quando ela via por esse olhar, é porque a sensação, né, de estar num ambiente mais denso, que o ar dá essa sensação de aperto, mas quando a pessoa pensava desse jeito e olhava para um outro ângulo, saía dali dizendo: nossa, que maravilha, quanto é o curso mesmo? Já queria mais. É um vício muito bom, assim, nesse sentido, né? Porque você, se você realmente se interessar, né, por mergulho e for pesquisar e estudar, e você, mesmo que não seja um biólogo marinho, você vai perceber o quão fantástico é esse mundo. E quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente ama, mais a gente tende a proteger e preservar. E eu acho que isso é o que a gente vem trazer aqui para o mundo de uma forma geral, mas sempre puxando um pouquinho para os oceanos, animais marinhos. E é o que o mundo está precisando, né? E a gente vai falar também em questão dos oceanos em relação a o que vem acontecendo nas mudanças climáticas, que às vezes é pouco divulgado, pouco falado, né? E, por exemplo, a gente tem falado muito de aquecimento global através das emissões de gases de efeito estufa, principalmente pela ação do homem, né, o CO2, o gás carbônico. A gente sabe que o gás carbônico se acumula na atmosfera e isso faz um efeito de bloquear para esse calor que é, né, gerado na Terra e refletido do Sol volte para o espaço e a nossa casinha aqui, nosso planeta azul, começa a esquentar além do normal, né, elevando as temperaturas. Vale lembrar, gente, que aquecimento global não tem nada a ver com estações do ano, tá? Então a gente vai continuar tendo estações do ano que tem a ver com o posicionamento da Terra em relação ao Sol, inclinação. E então a diferença é que cada vez mais a gente vai sentir algumas diferenças, né? Como foi o verão nos Estados Unidos e no Canadá, no Mediterrâneo também, que teve bastante incêndio. E lembrar que o aquecimento global ele tem muito a ver com eventos extremos, né? Exato. As pessoas às vezes têm aquela confusão de achar que é sempre que vai ficar cada vez mais calor, mas significa também invernos muito mais rigorosos, né? É porque a gente lembra que a questão do calor, da termodinâmica, né, do calor e do lugar com mais calor para com menos calor, influencia na dinâmica de ventos, e os ventos muitas vezes são o que protegem que essas massas polares cheguem com força, né, como aconteceu esse ano para a gente, né, que esses ventos da troposfera, eles seguram aquela massa de ar fria, né, e aí a gente, com o calor, muda essa relação de ventos, então esse vento, esses ares, essa massa polar consegue chegar, avançar mais, foi o que aconteceu esse ano. Então não é porque fez mais frio, aquecimento global, esse frio que fez, mas foi exatamente porque o calor, essas massas de ar aqueceram mais do que deveriam e por isso mudaram o regime de ventos e deu essa brecha para a massa polar chegar. Mas a gente fala muito também da absorção do CO2 e até da amenização do calor pelas florestas, mas a gente esquece de falar dos oceanos. Os oceanos, como forma geral, eles são o maior absorvedor de CO2 e de calor feito por nós, né, do planeta Terra, né? Afinal de contas, 71% do planeta é composto de mar, é um oceano, né? Por isso, né, aquela célebre frase planeta azul, ele realmente é uma bolinha azul, né? Ele, inclusive, né, cientistas já provaram que a percepção do aumento da temperatura só não foi sentida antes por nós, porque os oceanos estavam absorvendo esse calor, né?
E da mesma forma que o calor altera as massas de ar, também altera as correntes e por aí vai. E também o CO2 estava entrando, assim como a floresta absorvia o CO2 para a fotossíntese e depois ficava preso na sua estrutura orgânica, né? Os oceanos absorviam esse CO2. Só que chega a um ponto que quando passa um limite, né, a gente começa a falar de aquecimento dos oceanos. O aquecimento dos oceanos, como eu já falei, pode alterar as correntes, mas também causa estresses elevadíssimos em organismos mais sensíveis e de suma importância para o meio marinho, como os corais. Os ambientes coralíneos eles estão para o mar como as florestas tropicais estão para a terra. São os ambientes mais biodiversos, ou seja, a gente tem mais número de espécies, a maior diversidade de seres nesses complexos ecossistemas. E é bem importante a gente trazer isso, até porque a gente é biólogo marinho, né? E isso é um mundo que acaba sendo muito comum pra gente. Mas a gente tem que lembrar que é um mundo que está submerso, né? É difícil que você não sai ver, na né? rua e tem contato com isso. Então é mais difícil as pessoas conseguirem acompanhar esse nível de degradação e até mesmo desenvolver uma relação mais íntima com esses ecossistemas, né? E a gente acaba que fica encoberto e as pessoas não sentem. É muito mais... Quando a gente sobrevoa a Amazônia e a gente vê aquele clarão, a gente consegue ter uma dimensão, né, do que está acontecendo. E com o mar é muito difícil. A gente sobrevoa o mar e todo o impacto está ali submerso, né? Então as pessoas, os cientistas têm que vir com essas imagens, filmagens e explicar, porque não é todo mundo que tem acesso. É o que dificulta um pouco também ter essa percepção do que está acontecendo lá embaixo, né? Sobre as mudanças. Porque além a floresta, bem ou mal, por mais que nem todo mundo tenha acesso aí a uma floresta amazônica, uma árvore todo mundo já viu na rua, todo mundo entende o que é uma composição de uma floresta. Já um ambiente de recifes, né, de corais, é um pouco mais difícil, porque nem todo mundo tem acesso ao mergulho, mas também muita gente tem o trauma, o medo de mergulhar, o que dificulta, e ainda tem mais dificuldade de entender e ver o que é um coral. Muita gente ainda acha que coral, dependendo da espécie, é uma planta, ou que o coral é uma pedra, quando na verdade são seres vivos, são organismos parentes da água viva, né, que são altamente sensíveis. Uma colônia de coral para crescer a um certo tamanho, assim, demora centenas de anos, né? E tem uma série de fatores. Os corais estão ali entre as linhas dos trópicos, habitando principalmente o Equador, e vivem numa faixa de temperatura ótima, né, de 20 e poucos, 26 a 35 graus, 34 graus mais ou menos ali, variando um pouco, né? Só que quando você aumenta um pouco mais essa temperatura do mar, ele já começa a ficar estressado. Alguns anos atrás, tivemos uma onda de branqueamento. O que é o branqueamento? O coral, que tem aquelas cores cintilantes, né, são bem coloridos. Na verdade, eles são coloridos porque eles têm uma microalga que vive associada ao tecido deles. E aí essas algas que têm as cores, elas fazem a fotossíntese, elas usam o CO2 do coral e com a luz do sol fazem a fotossíntese, alimentam o coral e alimentam elas. A grande parte do alimento dos corais vem dali, dessa associação. Só que no momento de estresse, aumento de calor assim, o coral expulsa essas microalgas do seu tecido e torna ele branco, porque a composição do coral é de carbonato de cálcio, como se fossem nossos ossos. E aí ele fica branco, não quer dizer que ele morreu de imediato. Se a temperatura baixar e voltar ao normal, ele se recuperar desse estresse, essas microalgas voltam para dentro do tecido do coral e a partir daí ele volta a se regularizar e ficar bem de novo. Mas caso permaneça por mais tempo, essa temperatura, eles vão morrer. E alguns anos atrás a gente teve um evento de branqueamento no mundo todo. Teve grande parte da grande barreira de coral sofreu branqueamento, muitos corais no Brasil sofreram branqueamento, e sim, temos corais no Brasil, né? O Brasil é onde tem uma concentração de corais do Atlântico Sul, no Oceano Atlântico Sul, bastante coisa, principalmente ali no Banco de Abrolhos, no sul da Bahia. Inclusive a gente tem espécies endêmicas, né, que só ocorrem aqui no Brasil. Então é bem importante saber disso. Então a elevação da temperatura acaba com esses animais. O que acontece? Quando eles morrem, as algas ocupam o lugar, né, diminuindo a biodiversidade. E o que acontece também? Esses animais, os corais, eles têm uma gama imensa de formatos, o que proporciona uma tridimensionalidade, o que favorece uma gama de espaços onde vários animais, peixes, moluscos, podem viver. E aí, quando você
morre tudo e cobre tudo com água, você diminui isso, você vai diminuir então também as espécies que vivem associadas e necessitam desse coral para alimentação, para proteção. Então é bem sério isso, gente. E a elevação do nível do mar também, né? Porque a gente sabe que com o aumento da temperatura do planeta, as calotas polares estão derretendo, né? Isso vai elevando a temperatura, o nível do mar. E ao elevar o nível do mar também diminui a penetração de luz, porque a luz, né, conforme vai se aprofundando, as luzes do sol, né, ela vai se dissipando, vai perdendo força até... E esses corais estão em águas, esses corais da linha tropicais, geralmente temos corais de profundidade, mas a grande maioria está ali no raso, na área rasa, para absorver o máximo de luz. Então, se a gente eleva o nível do mar, eles também perdem essa possibilidade de conseguir acesso aos raios do sol. E aí produzir através da associação com a água o seu alimento e vão morrer. Mais uma coisa para ficar de olho. E uma coisa que poucas pessoas, outro fator que poucas pessoas falam ultimamente, os cientistas sabem mais, é a acidificação dos oceanos. O oceano fica ali num equilíbrio, mas com excesso de CO2 que vai parar na água do mar, o CO2 reage com a molécula da água, formando ácido carbônico e vários outros íons nessa associação, o que torna o pH mais ácido, ele fica mais baixo. E essa acidificação, inclusive, dificulta o processo de absorção do cálcio para esses organismos que precisam do cálcio liberado na água, carbonato de cálcio, para constituir suas estruturas. Por isso que é importante também, gente, um parênteses, é você, quando achar um coral ou uma concha na praia, não levar para casa. Porque isso entra na cadeia do mar de novo, para esse carbono estar à disposição para os corais e outros organismos que necessitam desse cálcio para fazerem suas estruturas. Nada na natureza é perdido. Nada exatamente. Tem que lembrar que nada está ali por acaso. Assim. Tudo é reutilizável, né? E que tudo, lembrando do que a gente sempre fala, só um parênteses para as pessoas conectarem com isso, sobre a teia da vida, né? Tanto para como a natureza funciona, disso que o Gabriel falou agora, sobre coisas que a gente retira e faz parte de um ciclo, né? Que vai fazer falta ali. Tanto para todos esses impactos que a gente está falando, assim, como é uma teia da vida, todo impacto tem um efeito cascata e conforme a gente está explicando aqui, espero que vocês estejam percebendo que uma coisa vai levando a outra e elas vão se sobrepondo e os seus efeitos vão se somando. Exatamente. E não tem como a gente isolar uma parte e ter um impacto aqui e tentar fazer um quebra-cabeça, isso não funciona, porque a gente está falando de uma teia que se fortalece, que é feita de ciclos, e daí tanto para ciclos da natureza quanto para impactos, a gente tem que lembrar que a gente está falando sobre sistemas complexos. Né? Sim, e a gente está falando de redução de biodiversidade no ambiente coralíneo, de coral, né? Pensando também na perda de diversidade de peixes, né? Que é o que a gente tem um pouco mais associado, mais próximo a gente. Só que a gente tem que lembrar que associado a tudo isso, na elevação do nível dos mares, aquecimento, acidificação dos oceanos, a gente ainda tem, por exemplo, a sobrepesca. Tem muitas espécies de peixe que são vendidos comercialmente que já estão sobreexplorados. O que é sobreexplorados? Passaram um ponto de que essas espécies consigam se reproduzir suficiente para manter a sua população. A gente está pescando tudo. Pela pesca industrial das grandes indústrias. Claro, esse é o foco principal, né? Se você gosta de peixe, dê valor ao pescador artesanal da sua cidade. É bem importante, tá? O que realmente impacta nesse nível astronômico são a pesca industrial, que tem redes de mais de quilômetros que alcançam profundidades absurdas, e nisso vão destruindo corais, profundidade, vão pegando animais que não são alvo da pesca, e quando chegam à borda do barco já estão mortos. É o famoso bycatch, né, ou pesca incidental. A grande parte da pesca dessas embarcações de pesca incidental, volta tudo para a água morto, infelizmente, e nisso pega tartaruga, pega golfinho, pega baleia, e a gente vai matando tudo pela frente, em nome do máximo de captura por menos tempo. Então, gente, como diria um professor, que eu tive a honra de conhecer pessoalmente, ele dizia assim, são importantes os estudos de aquecimento global, de aquecimento dos oceanos, de pH, de tudo, e se possível juntar uma coisa na outra, mas a gente não tem muita capacidade ainda para fazer linkar todas essas interações de uma vez só. E aí ele dizia assim, problema é que na natureza 2 mais 2 não são 4.
ela pode ser 5, pode ser 6, é que a gente não sabe todo o mecanismo que está em volta, mas dá uma grande luz de como a gente está caminhando. Como saiu no relatório do IPCC, que definitivamente provou, né, que o ser humano está impactando nas mudanças climáticas, sim. E, gente, vale lembrar, né, que, só para deixar a Amanda falar, porque eu estou quase no monólogo aqui, que a gente, muitas vezes, a principal desculpa é que assim, o aquecimento global, as mudanças climáticas, de uma forma geral, são processos naturais na Terra. Sim, a Terra passou por milhares de anos, bilhões de sua formação, e nesse tempo ela foi passando por eras, por era de gelo, enfim, vários continentes grudados, mas isso num processo de milhões e milhares de anos, né, num processo longo. A Terra, quando a gente fala na idade da Terra, a gente está falando num tempo geológico, um tempo muito, muito mais extenso, que foge a qualquer parâmetro humano. A gente vive em relação à Terra nada. O ser humano surgiu na Terra, existe uma comparação como se a Terra tivesse surgido em 24 horas, o ser humano teria existido, aparecido no último segundo, ou nos últimos segundos ali, dentro de 24 horas. É muito pouco tempo que a gente está aqui e é muito pouco tempo que a gente já conseguiu influenciar essa pressão de gás carbônico aumentada, né, na Terra por ações humanas. Tem aí pelo menos 200 anos e a gente já vê o nível do mar subiu, a temperatura média do mundo já subiu, então a gente tem que ficar ligado. A gente tem que ter noção dessa janela temporal, né? Até porque a gente vê que desde que esses relatórios por esses cientistas, que é o que a gente chama de IPCC, né? Que são esses relatórios, é um relatório feito por cientistas do mundo todo, especialistas em mudanças climáticas e seus efeitos e em várias áreas. E há muitos anos esse relatório tem sido colocado, principalmente para os governantes, e aí as pessoas têm essa ideia de que mas vai ser daqui a 25 anos, daqui a 50 anos, 100 anos. Então mais tarde a gente vê, mais pra frente vai ter tecnologia para a gente resolver esse problema. E esse pensamento é um pensamento muito simplista, em diversos níveis, além de ser muito egoísta, né, de não considerar que terão gerações vivas, né, a gente espera até lá, e aí você considera que você não vai estar mais vivo, mas também porque ele ignora esses efeitos que a natureza tem de somar todos esses fatores, como a gente já explicou, e disso ser cada vez mais potencializado, né, não são fatores isolados, são fatores que estão acontecendo em sistemas vivos complexos. Exatamente. Que vão se somando. E o ser humano cada vez menos tem controle sobre isso para agir com mudanças que realmente podem fazer alguma diferença. Então, quanto mais se adia as soluções e as ações de grande dimensão, né, não somente as individuais, a gente tem uma resposta muito mais difícil para conseguir retardar esses efeitos. E se você ainda não está convencido da questão biológica, ecológica, né, ou simplesmente do fato de todos os seres vivos terem tanto o direito de estar aqui quanto você, quanto a gente, pensa no seguinte, por exemplo, o ambiente coralino, como eu estava falando, de Recife. Os recifes, como estão em águas rasas, geralmente estão próximas à costa. Os ambientes recifais, eles têm uma importância direta para o ser humano, tanto econômica, como de segurança e como de prazer, de contemplação. Por exemplo, o coral é a primeira defesa que a gente tem contra maremoto, contra tempestades que chegam com ondas gigantes da costa, protegem a costa dessas ondas. Já tem um fator. Beleza cênica, mergulho, né? E lazer. E além disso, o mergulho é uma atividade que atrai recursos, né? Então é uma questão financeira. Outra, alimentação. Se você vive próximo a Recife, você tem uma grande diversidade de animais, como eu já dito, né? E aí você pode alimentar a sua família com isso. E além de tudo pode vender. Então tem outra questão econômica. Então os ambientes recifais, só dando esse exemplo principal, né? Porque eles são tão importantes para o ecossistema marinho, que vale ressaltar, não é só a parte ecológica, mas tem todas essas partes em benefício do ser humano, né? A gente às vezes ignora, acha que não tem, que não existe, né? Que a gente pode derrubar tudo, que não vai ter problema. Não. A gente vai sofrer as consequências por isso, né? E aí, imagina, a praia, a faixa de areia menor, todas as casas na beira do mar ali, tudo vai ser devastado por ondas maiores, imagina só, né? Então é bem complicado. A gente vai sofrer não, né? A gente já está sofrendo.
E aí até aproveitando isso que o Gabriel falou, pra gente lembrar que a gente também é natureza, né? A gente não tá... Essa ideia de que o ser humano tá isolado de toda essa complexidade que tá acontecendo aqui, a gente tá imerso nisso. Toda ação nossa reverbera no todo, né? Da gente ter uma percepção maior de como tudo isso já tá... a gente já tá sentindo os efeitos de tudo isso que a gente tá trazendo aqui. Vamos trazer algumas informações meio difíceis de lidar, né? Que a gente imagina que muitas pessoas já tenham tido contato, mas como a gente sabe que às vezes essa linguagem e os dados sobre esses relatórios não chegam na maioria das pessoas, apesar desse ano, como os dados foram bem alarmantes, a gente teve bastante podcast, né? Bastante entrevista, para ver se isso consegue alcançar realmente as respostas que precisam. Mas um dos fatores que está acontecendo com relação às mudanças climáticas que é muito grave é a questão dos imigrantes do clima ou refugiados climáticos, né? Que são pessoas que estão em deslocamento, que têm que sair dos seus lugares, das suas casas, do seu país de origem, para buscarem lugares mais seguros, porque eles já estão recebendo de maneira muito forte os impactos devido às mudanças climáticas. Então, principalmente por conta do avanço do nível do mar, né, que aí as pessoas perdem território, perdem terras que plantavam e as comunidades costeiras perdem, inclusive, as suas casas, né, por causa do avanço do mar, mas também por conta dos eventos climáticos que as mudanças climáticas causam. Então, o que a gente está vendo de tempestades de areia, de frio muito extremo que pode acabar com plantações. Então, tudo isso tem feito com que a gente já tenha um grande número de pessoas em deslocamento por conta disso. A gente fala... Desertificação de vários lugares também, né? Desertificação, sim. Tem esse nome, refugiados climáticos, acho que é o que é mais usado porque a gente consegue entender que são pessoas fugindo de lugares para ir para outros, mas as organizações internacionais evitam um pouco essa nomenclatura porque denominam refugiados pessoas que saem dos seus países porque estão sendo oprimidas devido a religiões, a posicionamentos políticos, classes sociais. E perseguição de várias formas, né? E um dos termos que mais está sendo usado é ou pessoas em deslocamento devido às mudanças climáticas ou imigrantes do clima. Então a gente tem alguns dados que são bem alarmantes, assim. Tem um relatório do Banco Mundial, tô com uma colinha aqui por causa dos números, que ele diz que 17 milhões de pessoas da América Latina, essa é uma previsão, poderão ser forçadas a migrarem até 2050, se a gente não responder de maneira efetiva a esses acordos que estão sendo feitos, né, e as coisas que precisam ser realizadas para a gente mitigar essas ações. E só um parênteses, também a América Latina, mas tem muitos estudos avaliando os riscos dos Estados-nações, que são ilhas no Pacífico, né, que são vários países pequenos, são ilhas, né, que com o aumento do nível do mar, eles vão acabar tendo uma grande crise, haverá um grande problema, né? E se engana quem acha que essa previsão de 2, 3 metros do nível do mar é pouco, é bastante, gente, não é só em linha reta para cima assim não, tá? É volume de água que vai subir, então afeta muito, muito mesmo. Às vezes parece que a dimensão é pequena, né, quando a gente fala do aumento. E uma coisa muito importante da gente inserir nesse contexto é da gente lembrar que as pessoas que estão sendo mais prejudicadas pelos efeitos das mudanças climáticas, os imigrantes climáticos e todas as pessoas que estão sendo mais atingidas, elas são não só as pessoas mais pobres, mais em situação de vulnerabilidade, como também são as que menos contribuem para o aumento das mudanças climáticas. Sim. Então, isso é o que a gente fala de justiça climática, que é que as pessoas que realmente mais contribuem com o avanço dessas mudanças, elas possam ser cobradas e responsabilizadas por isso, e não que as pessoas que menos contribuem continuem sentindo os efeitos de uma maneira muito mais avassaladora e desproporcional do que essas outras pessoas. Por isso que também é muito delicado quando a gente vê esses países de primeiro mundo, né, desenvolvidos, os países mais ricos, virem com um discurso das pessoas terem menos filhos, né,
de vir com essa solução, trazendo isso para as pessoas mais pobres, sendo que uma pessoa rica que tem um filho, ela gera muito mais impacto do que uma pessoa pobre que tenha mais filhos, né? Ela acaba contribuindo muito mais pelo seu padrão de vida e pelo seu padrão de consumo com as mudanças climáticas do que as pessoas em situação de vulnerabilidade. Então é um assunto muito complexo, que a gente tem que lidar com muito cuidado, mas que a primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente aborda tudo isso é sobre como as pessoas que estão sofrendo muito mais com tudo isso é a que menos tem contribuído. Da mesma forma que depois desse encontro do clima, no início do ano, né, muitos países falaram, vamos investir trilhões, bilhões de dólares em tecnologias limpas, em mediações e tal, mas tudo focando em seus países. Quando eles contribuíram, foram os maiores emissores desses gases, os maiores responsáveis pelo aquecimento global todo, além de explorarem depois, mais para frente, os países mais pobres do chamado sul global, né, daram ainda mais a contribuir para esse efeito estufa. Eles pensam somente nos seus países e esquecem que isso é um evento global, no mundo. Não adianta você tentar proteger cidadãos específicos de um país e esquecer dos outros, porque da mesma forma, né, tá todo mundo exposto. Que esses países exploraram os outros mais pobres, fizeram com que as mudanças climáticas aqui fossem muito mais graves e avançassem de uma maneira muito mais rápida, daí eles que têm dinheiro resolvem lá para eles. E aí a gente fica aqui com todos os efeitos de maneira muito mais acelerada. Exatamente. E com sofrimento num nível muito profundo também. Não que eles não vão sentir lá, também vão sentir, é justo que eles se preocupem, mas sim, teve essa questão histórica de exploração e você esquece que está acontecendo no mundo todo. Não adianta você simplesmente parar e dizer que seu país está com emissão zero, limpo, bonito, enquanto, né, todos os seus investidores e empresários estão atuando no chamado sul global, como eu falei, e continuando poluindo e não investindo nada nessas nações, deixando essas nações à mercê dos efeitos climáticos que a gente sabe que estão sendo danosos para muita gente. Voltamos a essa necessidade de percepção da complexidade dos sistemas, né? E a gente ouviu falar muito no relatório desse ano, que ele ainda não foi concluído, acho que a previsão é de ser concluído em março, né? Mas várias partes dele já foram lançadas pelo caráter de urgência dessas pesquisas e dessas informações. E o porquê que esse ano foi tão alarmante, a gente falou tanto e viu ser tão disseminado em várias mídias, foi porque foi o primeiro ano, por conta do avanço das tecnologias e da ciência, que a gente conseguiu comprovar cientificamente que todas essas mudanças que a gente fala há tanto tempo, elas realmente foram provocadas pelo homem, né? Esse nível de mudança climática que a gente está vivendo hoje, ela realmente é por causa da ação antrópica. E esse relatório, apesar dos outros já indicarem essa tendência, né, ser uma probabilidade muito alta, esse relatório ele comprovou que realmente essas mudanças são por causa do homem e que a gente já aumentou a temperatura da Terra em 1,07 graus Celsius. Então é um dado bem preocupante, por isso que a gente tem falado tanto sobre isso. Agora trazer alguns outros, porque esse relatório ele traz alguns alarmes, né? Que a gente tem que ficar muito atento por coisas que já estão em curso e que vão se agravar cada vez mais. Um dos alarmes que ele traz é que ele aponta a América Latina como uma área de preocupação muito alta, sendo que o Brasil está como um país que aparece e muitas vezes nesses níveis de preocupação. E entre essas principais preocupações dos cientistas, que já foi apontado e é uma tendência de acontecer cada vez mais, é o crescimento na duração dos períodos de seca no Nordeste, que hoje já é um problema mega grave, né? A redução das chuvas também, no Nordeste do Brasil, mas também em outras partes da América do Sul, como o Chile e o sul do Peru. O crescimento da seca e das queimadas no sul da Amazônia e em parte do Centro-Oeste, então tudo isso que a gente já está vendo acontecer lá no Centro-Oeste, essas queimadas que acabam ficando incontroláveis, isso é previsto de acontecer cada vez com mais frequência nesse cenário.
o número de dias com a temperatura máxima acima de 35 graus tende a ser, na melhor das hipóteses, gerado pelos modelos desse relatório, 60 dias por ano na Amazônia vai ter temperaturas acima de 35 graus. Isso já no melhor cenário que eles conseguem prever. E no pior cenário, em pelo menos 150 dias do ano, a temperatura vai estar acima dos 35 graus Celsius. Então, isso é o que a gente chama também de estresse climático, né? De estresse pelo calor, que leva as pessoas a um nível muito difícil de hidratação, pode desencadear diversas doenças, enfim, não para só aí, né? Tem sempre um depois. E também uma preocupação muito intensa que esse relatório traz é porque vai alterar muito o regime de chuvas torrenciais na Amazônia, que a gente sabe que é essencial para muitos processos, né? E nesse ambiente também de aquecimento global, como a gente mencionou, do derretimento das geleiras, como a gente falou, como elas estão reduzindo em muito de tamanho, pode ter a possibilidade, já alertada por muitos cientistas, de que a permafrost, né, aquela camada de gelo que estaria sempre congelada, ela descongele e libere no ambiente vários novos patógenos que estavam adormecidos, esquecidos ali, congelados. E é importante lembrar, né, lembrando que a gente está numa pandemia de um vírus, né, o Covid-19, então é bem preocupante, a gente tem que ficar bem antenado quanto a isso. Como a Amanda também tem falado das questões de complexidade e potencialidade dos efeitos, por mais que a gente mantenha nos níveis, chega a níveis zeros agora até 2050 de gases de efeito estufa, né, consiga chegar a 2030, 2050 a zero as emissões, a gente ainda vai sentir esses efeitos das mudanças climáticas por mais, pelo menos 100 anos, sabe? Então não é uma coisa que vamos parar agora 2 anos melhor, a gente volta de novo e para. Não, ela é acumulativa e fica no meio ambiente, né? Fica na biosfera. Sim, até se recuperar demora um pouco. Tem um grande eco ainda para acontecer, né? É importante que ele cesse em algum momento para que esse eco seja o menor possível e a gente consiga de alguma forma ter uma resiliência dos sistemas, que é isso que mais preocupa os cientistas. A gente chegar num ponto que os ecossistemas não têm mais capacidade de retornar ao seu ponto de saúde, né, e se restabelecer. Então, é importante que a gente cumpra os acordos, né, os países, os governos, principalmente os países mais ricos do norte, mas saber também que na hora que esses acordos forem cumpridos, a gente ainda vai ter essas respostas por alguns anos, né? Mas, gente, isso não quer dizer que a gente tem que entregar os pontos, pelo contrário, né? É um momento de mais estudo, mais informação, nada, chega de negacionismo. Vamos se juntar e perceber o quanto é fundamental que a gente mude. A gente pode aprender, o que eu vejo muito, a gente fala sempre do passado e trazer o passado como uma resposta para o que está acontecendo agora. A gente tem que parar de tentar replicar o passado, a gente tem que aprender com esses erros do passado e inovar, trazer coisas novas para que o futuro seja diferente, senão o futuro vai ser sempre um espelho do passado, né? Então a gente tem que trabalhar nisso, a gente aprender com as porradas que a gente fez, né? E desenvolver formas diferentes do que foram feitas e pensar, e não só superficialmente, mais a fundo, né? Porque a gente para pensar, não é simplesmente porque minha fábrica está emitindo CO2, ou meu carro, minha chaminé. Não, todo um sistema que envolve que você consuma mais, produza mais, destrua mais, tem que pensar mais a fundo, não é uma coisa superficial, né? Isso é uma questão que a Joana Macy traz bastante, né? Que é a crise dessa percepção e da grande virada. A gente tem que perceber que a gente está numa crise de percepção, a gente não consegue perceber, a gente ainda luta para manter esse sistema que está matando a gente, e aí, quando a gente perceber isso, a gente lutar para que mude e participar dessa grande virada, mudar, né? Ainda dá tempo. Que é a nossa principal intenção com essas informações. Exatamente. Tanto que a gente está vivendo em um período de negacionismo climático também, as pessoas acham que isso é invenção dos cientistas para criar alarmismo, e as pessoas que falam isso, é claro que servem a um sistema que a gente tentar parar vai prejudicar, né, economicamente muita gente,
E então, para trazer essas informações, para cada vez mais combater esse negacionismo científico, negacionismo climático, e também para a gente ver que a gente está vivendo num sistema incompatível com a vida. E quanto mais a gente apoiar esse sistema e não buscar novas estruturas e pensar, a gente tem capacidade, do mesmo jeito que a gente tem capacidade de criar desastres, a gente tem capacidade de criar maneiras regenerativas de estar aqui na Terra, e é por isso que a gente traz essas informações, para a gente ter a percepção profunda de que esse sistema é incompatível com a vida e que a gente precisa se unir para criar criativamente juntos um novo jeito de viver e um novo sistema que seja compatível não só com a vida humana, mas com todas as outras formas de vida que merecem estar aqui. Né? E para terminar, né, é uma coisa que a Joanna Macy também fala, quer dizer, um pouco um compilado de ideias que faz muito sentido. As eras geológicas, né, são divididas em vários nomes, né, Triássico, Mesozoico, e andam chamando esse último período, né, atual, querendo encaixar esse último período com a presença humana, então transformando ele no Antropoceno. Né? Só que parece interessante, porque realmente é o ser humano que está causando essas mudanças, mas isso traz, de novo, a questão do individualismo. Você sendo um indivíduo a causa do problema, quando a gente sabe que não é. Né? E isso serve só ao sistema que a gente tem que repensar, né? Para poder sobreviver. Então, o mais correto que tem dito e é perfeito é o Capitoloceno. Mas se a gente conseguir sair dessa crise de percepção e participar dessa grande virada, a gente ainda tem tempo de mudar e transformar no ecoceno, né? Nos ecossistemas. A gente aprender a viver em harmonia com a Terra. Beleza, gente? A gente vai ficando por aqui. Desculpa o som externo, mas a gente só pode gravar de manhã e tá tendo obra para todo lado. E se você não segue a gente ainda, segue, por favor, compartilha, comenta, deixa seu like aí, ativa o sininho, tá bom? Até o próximo vídeo. Beijão! Até.